Sabe a cor branca brilhante daquela tinta nova na parede? Ou, sei lá, do plástico do seu celular, do protetor solar que a gente usa na praia e até da pasta de dente de todas as manhãs. Uhum, sim. Tudo bem branquinho. Pois é, isso tudo tem um preço. E, ao observar os documentos que formam a base do nosso mergulho profundo de hoje, fica muito claro que o recibo desse preço não está sendo pago, tipo, só em cifras na Bolsa de Valores de Nova York. Não mesmo. O custo é bem mais físico, né? Exato. Ele parece estar sendo cobrado de forma totalmente invisível no lençol freático e na saúde dos moradores de uma comunidade. Então, para quem está se juntando a nós agora nesta análise detalhada, vamos estabelecer o nosso cenário geográfico e temporal aqui. Bora. O ano é 2026, o local é Areias, uma comunidade em Camaçari, lá no estado da Bahia. Local que bom, convive com uma mega operação industrial há mais de meio século, sabe? O que meio que cria um ecossistema super complexo de dependência, de emprego e, como os autos mostram, um profundo desgaste ambiental. Com certeza. O foco da nossa análise hoje é um compilado de denúncias sociais e documentos oficiais chamado Notícia de Fato Hoje. Esse material detalha a tensão histórica, entre essa comunidade de Areias e a Tronox. Que é uma corporação multinacional gigantesca. Exatamente. Focada na produção de dióxido de titânio, inclusive listada na Bolsa de Nova York sob o ticker TROX. E antes da gente entrar nos meandros dos laudos e das defesas, é fundamental traçar a nossa missão aqui. Sim, super importante deixar isso claro para quem está ouvindo. Nosso papel não é atuar como tribunal, não é tomar partido, nem endossar o lado A ou o lado B. O objetivo para nossa audiência é única e exclusivamente dissecar os fatos, entender os laudos técnicos, as manobras legais e, as contradições aparentes documentadas nestes autos, sabe? Para a gente compreender a anatomia desse impasse. Uhum. E essa neutralidade é essencial, porque o caso é um emaranhado, né? Ele mistura química pesada, direito processual e biologia humana. É um retrato fascinante e, ao mesmo tempo, complexo, de como sistemas burocráticos lidam com problemas físicos contínuos. Certo, vamos desconstruir isso. O documento inicia com dados concretos que, nossa, chamam muita atenção. Tem um laudo oficial de 2014 que atesta a situação do solo e da água lá em Areias. E o detalhe crucial aí é quem fez o laudo. Pois é, esse laudo não foi produzido por uma ONG ambientalista ou por ativistas. Foi feito pela própria Secretaria de Saúde de Camaçari, o poder público. Esse é o ponto de partida material de todo o documento. O laudo da Secretaria de Saúde encontrou uma contaminação severa no lençol freático que corre por baixo daquela área toda. E a lista de elementos assusta, né? Demais. A lista de elementos químicos documentada lá inclui chumbo, cádmio, níquel, titânio, cromo e manganês. E o fator crítico, o mais alarmante, é que todos esses metais pesados foram registrados em níveis mas muito acima dos limites toleráveis para a saúde humana. Segundo as normativas de segurança, certo? Exato. Pelas próprias normas do Estado. Olha, aqui eu preciso confessar uma confusão minha. Porque, lendo isso com o olhar de quem é leiga no assunto, algo parece não fechar muito bem. A denúncia foca na Tronex, cuja especialidade é a produção de dióxido de titânio. Uhum. É o que eles fazem, é o produto deles. Então eu entendo encontrar titânio na água. Mas, de onde vem o chumbo, o cádmio e o manganês? Como que uma fábrica de pigmento branco acaba supostamente vazando metais pesados tão diversos para a água subterrânea? Eu fiquei super confusa com isso. Essa é uma excelente pergunta sobre a mecânica industrial da coisa. É o seguinte, o dióxido de titânio não é encontrado puro na natureza, sabe? Ele não vem pronto para ser embalado. Ele vem de uma rocha, né? Isso. Ele é extraído de minérios brutos, geralmente a ilimenita ou o rutilo. Essa rocha, que chega lá na fábrica, contém o titânio, claro, mas também traz, na sua composição natural, uma série de outros metais incrustados nela, tipo ferro, chumbo e cádio. Ah, entendi.
Fica tudo meio que misturado na pedra. Exatamente. Para separar só o titânio e deixar ele com aquela pureza química que dá a cor branca brilhante, a indústria precisa processar esse minério em temperaturas altíssimas e banhar a rocha em ácidos fortíssimos. Nossa! Tipo ácido sulfúrico ou gás cloro, dependendo da rota tecnológica que eles usam. Então, o processo basicamente derrete a rocha e solta tudo que estava preso nela. É bem por aí. A química do processo separa o que tem valor comercial do que não tem. O dióxido de titânio vira o produto final. O restante daquela rocha, que agora está dissolvido em substâncias ácidas e repleto de chumbo, cádmio e manganês que foram liberados, se transforma em rejeito industrial. Caramba! E aí virou um problema de descarte. O grande desafio global dessa indústria é justamente o que fazer com esse volume massivo de fluentes líquidos e resíduos sólidos. Porque se o sistema de contenção, as lagoas de decantação ou o revestimento do solo tiverem qualquer falha ao longo de décadas... Vazou. Esses metais pesados infiltram na terra e atingem o lençol freático. É assim que elementos que não são o produto principal da fábrica acabam na água de quem mora lá ao redor. Cara, isso esclarece completamente o mecanismo químico para mim. E sabendo disso, o que me deixa realmente perplexa ao ler os autos é a linha do tempo burocrática que vem depois. É absurdo, né? Muito, porque a gente tem o poder público, através da Secretaria de Saúde, atestando essa tabela periódica inteira de venenos na água em 2014. No entanto, o documento mostra que 4 anos depois, em 2018, o INEMA... O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia? Isso, o INEMA. Eles tomaram uma decisão que parece desafiar qualquer lógica. Eles simplesmente renovaram a licença de operação da fábrica. E o agravante narrado na denúncia é a base documental dessa renovação. Qual base? Porque parece que não tem, né? Exato. O INEMA concedeu a licença de 2018 sem exigir ou apresentar novos laudos técnicos que comprovassem que aquele problema de 2014 tinha sido sanado. Sério? Nenhum laudo novo? Nenhuma nova evidência científica demonstrou que o lençol freático estava limpo ou que os níveis de cádmio e chumbo tinham caído para patamares seguros. Cara, tentar resolver um vazamento químico contínuo só renovando um papel no escritório é como tentar consertar uma goteira crônica no teto assinando o recibo de compra de um balde. Perfeita analogia. Sabe, o recibo tá lá, assinado, carimbado, mostrando que, uma providência burocrática foi tomada. Mas a água contaminada continua caindo, infiltrando, apodrecendo as tábuas do piso. E o Ministério Público, obviamente lendo a mesma papelada que a gente, cobrou explicações do INEMA. Claro, eles tinham que cobrar. Como o órgão estatal justifica manter o tal do balde furado no meio da sala? Olha, o que é fascinante aqui é observar o comportamento do sistema administrativo. A resposta documentada do INEMA às cobranças do Ministério Público não foi o envio de novos dados científicos ou vamos mandar uma força-tarefa de fiscalização lá. Foi o que, então? A resposta foi, na essência, o uso de ferramentas processuais. O INEMA começou a pedir sucessivos prazos de prorrogação para responder. Prazos? Só isso? Só prazos. O Ministério Público cobrava, o órgão ambiental pedia mais 30 dias. Aí passava o tempo, pediam mais 60 dias. A licença de operação de uma indústria química pesada passou a ser sustentada não por um lastro técnico, que garantisse a segurança do solo e da água. Foi sustentada pela burocracia. Pelo movimento contínuo e vazio das engrenagens burocráticas. É um vácuo de ação disfarçado de trâmite processual. É chocante. E essa morosidade toda cria um ambiente muito particular. Porque quando o Estado falha em apresentar dados técnicos atualizados e fica se escondendo atrás de adiamentos, ele transfere o debate do campo da ciência ambiental direto para o campo do direito processual. Isso muda tudo o jogo. Muda totalmente. O que abre caminho, claro, para a estratégia de defesa adotada pela corporação, que é o segundo grande pilar deste documento que a gente está analisando. Sim. Mas olha, para ser justa com o lado da empresa documentado nos autos, a gente precisa olhar para a lógica corporativa e legal da Tronox também. Sem dúvida. A defesa argumenta que a empresa assinou, lá em 2012, um
Termo de Ajustamento de Conduta, o famoso TAC, e assinaram isso com o próprio Ministério Público. O TAC de 2012. A empresa alega que cumpriu as obrigações desse TAC, que o acordo foi homologado pela Justiça e, bom, portanto, o caso estaria juridicamente encerrado. E, jogando como advogada do diabo aqui, né, uma corporação de capital aberto que responde a acionistas globais e precisa planejar investimentos de bilhões, não tem o direito de exigir segurança jurídica? É um ponto válido do lado deles. Tipo, se eles assinam um acordo com o Estado, cumprem as cláusulas e o juiz vai lá e assina embaixo, eles não estão tecnicamente corretos em considerar o assunto resolvido? Sob a ótica do direito civil tradicional e das finanças corporativas, sim, essa lógica é meio que blindada. É o princípio da previsibilidade, né? Se uma empresa tem uma dívida tributária, ela vai lá, paga o boleto, o sistema acusa o recebimento e a dívida deixa de existir. Acabou. Faz sentido no papel. Exato. O problema apontado nos documentos não é a validade jurídica do TAC de 2012. O problema é a natureza física do problema que o TAC tentava resolver. E é aqui que entra o contra-argumento do promotor do caso, o Luciano Pita, que articula uma visão muito nítida sobre o direito ambiental. E qual que é a tese dele para não aceitar o caso como encerrado? O promotor argumenta que a poluição de um lençol freático por metais pesados é o que a gente classifica como um dano contínuo. Não é uma infração isolada no tempo, sabe? Tipo, não é passar no sinal vermelho, que você paga a multa e pronto, a infração acabou ali no passado. O vazamento não tira foto do radar e some. Exatamente. É um processo dinâmico. O chumbo e o cádmio não evaporaram magicamente da água subterrânea de Areias no instante em que o juiz bateu o martelo e homologou o TAC, lá em 2012. Eles continuam lá. Continuam. Se os laudos posteriores, tipo esse de 2014, mostram que os metais continuam lá em níveis tóxicos, a contaminação persiste. E um dano que é complexo e contínuo, ele exige o quê? Monitoramento e remediação contínuos. A tese é que, cara, não se pode dar quitação total para um vazamento químico que ainda está acontecendo na biologia do lugar. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a gente vê a colisão frontal de dois sistemas. De um lado, a empresa operando estritamente dentro das regras do jogo jurídico. E é super importante pontuar isso para quem está acompanhando. A Tronox, sendo uma gigante multinacional, possui recursos muito amplos para contratar, as melhores bancas de advogados de elite. Sem dúvida, os melhores do mercado. E, de acordo com as denúncias, eles acionam essa musculatura toda para apresentar recursos protelatórios, pedir vistas de processos, requerer novas diligências, encomendar contrapereceres técnicos, tudo isso. E cada um desses passos é 100% amparado pela lei brasileira. Não estão fazendo nada ilegal no tribunal. Tudo dentro do Código de Processo. Sim. E a provocação analítica que emerge da leitura é justamente essa. O nosso arcabouço jurídico, nesses mega casos ambientais, ele foi desenhado para descobrir a verdade material e estancar o dano, ou ele funciona na prática como uma formidável máquina de compra-tempo para quem pode pagar o custo de mantê-la ligada? Olha, se conectarmos isso ao cenário maior que o documento desenha, a gente chega num conceito que a Associação Local de Moradores define como impunidade pelo cansaço. Impunidade pelo cansaço, nossa, isso é forte. É muito forte, é uma observação muito aguda sobre a gestão do tempo, sabe? O tempo do judiciário, com todas as suas instâncias, apelações, prazos em dobro, ele corre numa velocidade quase que glacial. A máquina legal tem, uma paciência infinita. Verdade. Em contraste, o tempo da dinâmica ambiental é implacável, não para. Enquanto os advogados protocolam, dezenas de páginas de recursos em um tribunal em Brasília ou lá em Salvador, argumentando sobre prazos decadenciais, em Areias a água com resíduos metálicos continua, segundo os laudos, fluindo fisicamente pela terra. O tempo todo. Entrando pelas raízes das plantas, sendo bombeada para a caixa d'água das pessoas e consumida diariamente. A burocracia joga com um calendário de meses e anos, né? Para agendar uma nova audiência ou para emitir um parecer. A biologia, por outro lado, joga com um relógio de cada segundo. E o sistema jurídico permite que a empresa trave uma guerra de atrito, exaurindo os recursos do Ministério Público e a paciência da comunidade, sem nunca violar uma única linha do Código de Processo Penal ou Civil.
Eles vencem pelo cansaço mesmo. A legalidade da manobra é justamente o que a torna tão intransponível para quem sofre o dano lá na ponta. E olha, ao falar de quem sofre o dano na ponta, a leitura desse dossiê muda radicalmente de tom. A gente sai desse jargão de liminares, de teor de cádmio, de TAC e entra numa realidade muito crua. Os autos introduzem a Associação A Voz de Areias. É a voz da comunidade. Exato. Não estamos mais falando de conceitos abstratos, sabe? Mas de relatos documentados de adoecimento crônico. A comunidade apresenta um histórico de moradores com câncer, um índice alarmante de problemas renais severos, doenças respiratórias crônicas por conta da fumaça das chaminés. O lema que eles cunharam e que permeia todo o material é um grito de socorro muito, muito claro. Eles dizem que a saúde não pode esperar. E a presença dessa associação nos documentos serve para aterrar nossa discussão, para trazer para a realidade. Eles conhecem profundamente a engrenagem que a gente acabou de dissecar aqui. Eles vivem isso, né? Eles vivem. Os moradores sabem do TAC de 2012, eles sabem da renovação sem laudo de 2018. Eles conhecem a estratégia dos recursos infinitos. A indignação que está registrada ali nasce de assistir por décadas a prioridade sendo dada ao papel timbrado em detrimento do tecido biológico da própria comunidade. E, tem um detalhe analítico no documento que é talvez o mais desconcertante de toda essa história. Qual detalhe? O que te chamou mais atenção? A disparidade extrema de visibilidade, sabe? Que opera em duas escalas completamente diferentes. A Tronox, sendo uma empresa de capital aberto lá nos Estados Unidos, vive sob os holofotes da hipervisibilidade financeira. É sempre nas notícias econômicas. Direto. Se o ticker TRORX oscila tipo alguns centavos lá em Nova York, devido a uma flutuação no preço global do minério ou um anúncio de dividendos, algoritmos disparam alertas mundiais e analistas escrevem extensos relatórios sobre como isso impacta a margem de lucro. É uma vigilância microscópica sobre a saúde financeira deles. Perfeito. Uma vigilância microscópica. E, simultaneamente, do outro lado do Equador, o documento denuncia uma invisibilidade humana quase total por parte dessas mesmas lentes globais. A hiperatenção voltada para os dividendos contrasta com, o completo silêncio sobre a senhora idosa em Areias, que, segundo os relatos da associação, tosse ininterruptamente há 30 anos. 30 anos, gente! Ou sobre a menção aos casos de mortalidade infantil na comunidade que possivelmente estão ligados à contaminação ambiental. São, na prática, dois regimes de existência operando sobre a mesma matriz corporativa. É uma constatação meio clínica, mas ainda assim chocante sobre a nossa economia. O contraste bizarro de dois mundos coexistindo, sabe? Para os mercados globais e para as mesas de operação financeira, uma possível multa ambiental ou um passivo jurídico lá na Bahia é, na pior das hipóteses, um risco que já está precificado. É uma pequena nota de rodapé no balanço anual que dificilmente altera o apetite dos grandes investidores. É só mais um número na planilha. Mas, para quem acorda todas as manhãs nas ruas de areia, aquela instalação industrial não é um conceito financeiro. É um monstro de aço e concreto que altera a qualidade do ar que entra nos pulmões deles e dita as regras matemáticas sobre a expectativa de vida da vizinhança. E os depoimentos da Voz de Areias capturam essa assimetria com uma sabedoria empírica e irrefutável. A tese central deles, que está registrada no dossiê, é que o poder público não apaga a química do mundo real com canetadas. O veneno, seja lá as concentrações de chumbo, a presença de titânio ou de manganês no ambiente, não é uma abstração jurídica. É físico. Ele tem massa, ele ocupa espaço, interage com as células das pessoas. A burocracia estatal e a corporação podem, claro, vencer disputas judiciais embasadas em tecnicidades processuais ou na prescrição de prazos. No entanto, a verdade material não desaparece só porque um desembargador concedeu um efeito suspensivo. Não se consegue revogar a tabela periódica com um embargo de declaração. A biologia não lê diário oficial. Essa é a essência do impasse. Falou tudo. O processo judicial cria uma realidade paralela ali dentro das pastas do tribunal, onde tudo pode estar legalmente em ordem, impecável, enquanto a realidade física do solo, atestada pelos relatórios da saúde pública, permanece degradada, bioacumulando danos nas pessoas dia após dia.
Então, o que tudo isso significa quando olhamos para a imagem completa fornecida por essas fontes? Depois da gente compilar a complexidade química, o imbróglio jurídico do TAC, a inércia do INEMA e os relatos de doenças, a demanda final da comunidade de areia chega a surpreender. Sim, é muito reveladora. Não tem no material da associação exigências por indenizações na casa dos bilhões de dólares, sabe? Tipo aqueles filmes de Hollywood sobre desastres ambientais, onde o advogado chega com um cheque gigante no final. O que eles pleiteiam é quase desolador de tão básico. É um mínimo existencial. Os documentos mostram um clamor por garantias de que a água que sai da torneira e que as crianças bebem não contenha traços de metais pesados. Exigem um ar respirável livre daquela fumaça tóxica diária. E, de forma muito reveladora sobre o impacto psicossocial de tudo isso, eles demandam um sistema de saúde onde o atendimento médico seja imparcial. Como assim imparcial? Um sistema onde o profissional de saúde não assuma logo uma postura de conformismo ou levante estigmas imediatos só por ouvir que o paciente reside em Areias. Tipo, você é de Areias, já sei o que é. Entendi. É o pedido por dignidade básica sendo moído por uma engrenagem que foi desenhada para ser inexpugnável. Exatamente. E o fator que alinhava todas as partes desse documento, a ciência, o direito e a saúde, é a assimetria do tempo, que volta à tona agora na conclusão. Sabe quando a máquina do Estado aprova de forma rotineira uma extensão de 30 dias para que um departamento lá avalie um papel? A consequência na ponta não é uma pausa no relógio, a vida não congela. O botão de pausa não existe no mundo real. Não existe. Para uma criança crescendo em Areias, a concessão desses 30 dias processuais se traduz no ato biológico de inalar mais 30 dias de ar com particulados. Significa um mês inteiro de refeições preparadas com uma água que está sob suspeita de conter cádmio. Cara, o tempo burocrático e o tempo biológico correndo em pistas que nunca se cruzam é a demonstração mais clara e, não sei, mais clínica do que ocorre quando a conformidade com o protocolo de um processo suplanta completamente o instinto de preservação humana. A associação A Voz de Areias deixa registrado que a luta deles continua, pautada pela certeza científica e física de que a saúde não pode ser arquivada junto com os autos de um processo. E não pode mesmo. A contaminação histórica já está inserida no ambiente. Isso é um fato físico e retroativo. O foco dos moradores hoje é a mitigação do dano contínuo, é ter transparência nos dados de monitoramento e conseguir o reconhecimento oficial de que o direito de respirar ar puro e beber água limpa não deve de forma alguma ser condicionado à lentidão das cortes ou ao poder de fogo jurídico de uma corporação gigante. Sim. E olha, isso nos leva a uma reflexão final. Um desdobramento que extrapola o texto original, mas que nasce diretamente de toda essa mecânica que a gente acabou de explorar juntos. Vamos lá. Durante toda a análise, a gente mencionou o dióxido de titânio, o produto central dessa disputa, como grande responsável pela cor branca na indústria. É ele que traz o brilho puro para a civilização moderna. Ele está nas paredes impecáveis dos hospitais, está na carcaça branca e bonita dos nossos eletrodomésticos, no creme que protege a nossa pele do sol e na pasta de dente da nossa rotina de higiene. Em todo lugar, basicamente. Em tudo. Se o custo real de manter o nosso mundo moderno com essa aparência tão esterilizada, clara e brilhante envolve obrigatoriamente a dinâmica revelada nestes documentos de comunidades inteiras convivendo com a ingestão contínua de traços de metais pesados, enquanto o sistema legal opera como um imenso botão de soneca processual, a provocação que fica inevitável para quem está ouvindo a gente. É de explodir a cabeça. Quantas outras milhares de comunidades areias, totalmente invisíveis aos radares financeiros globais, estão neste exato minuto subsidiando silenciosamente o conforto e a estética impecável do nosso dia a dia? Isso tudo sem que a gente tenha a mais remota ideia de que a nossa parede branca custou a saúde renal de alguém. A planta da nossa civilização parece perfeitamente calculada e segura se vista de cima. Mas quem é que foi deixado para morar no porão inundado onde as vigas já estão cedendo?